E para quem não me conhece, meu nome é Daniela e eu ensino mulheres a fazerem e venderem bolos estruturados e decorados. E o tema da nossa aula de hoje é como começar a fazer e vender bolos estruturados e decorados. No YouTube tem a Thaisa Alves dando boa tarde, Boa quero aprender tarde. muito. Ah, tá no lugar Odineide certo. dando boa tarde, Maria Lúcia também dando olá aqui. A Odineide diz: estou mega super comprometida. É Oh, isso essa aí, tá essa tá mesmo, hein? mega super. É isso aí, gente. Então vamos ao nosso assunto. Ó, já deixa o like aqui pra gente, né? Pra o YouTube, Instagram, Facebook aí, para colaborar aqui com a gente, pra gente tá trazendo aqui cada vez mais conteúdo para vocês. Então compartilhe também a live, né? Para quem vocês acham aí que é importante saber sobre esses assuntos que a gente está trazendo aqui, certo? A Núbia Silva também está dando boa tarde. O Boa Samuel tarde. Jesus está aí também. Ah, Oi, boa legal. tarde. Boa Ana Maria, tarde. boa tarde. Madalena, Adriele, boa tarde. Estou nessa, ela falou. Legal, gente. É isso aí. Quero ver todo mundo comprometido aqui até o final, hein? Todo mundo até o final aqui comigo, hein? Então vamos lá para o nosso assunto. Hoje o nosso assunto é como começar a fazer e vender bolos estruturados e decorados. Que eu acho que é uma dúvida aí de muita gente, até porque muita gente manda mensagem pra gente, né? Com dificuldades em começar, não sabe por onde começar. E muitas vezes começar um negócio, começar a fazer e vender bolos é simples, mas a gente precisa ter método e planejamento, né? É muito simples, mas quando a gente não tem método e não tem planejamento, as coisas podem ficar complicadas, né? Então a gente precisa aí ter um método. Por quê? Porque sem isso as coisas começam a dar errado, né? E você vai querer o quê? Desistir, né? Ou não vai nem querer começar, né? Tem aquela pessoa que é assim, né? Às vezes não quer ver um obstáculo, uma dificuldadezinha, já desiste, não quer nem começar. Só que a gente precisa persistir, né, naquilo que a gente deseja, no sonho que a gente tem, porque sem persistência a gente não chega a lugar nenhum, né? Sem persistência, sem consistência, a gente não chega a lugar nenhum. Então é sempre com foco e disciplina, né, que eu tô sempre falando aqui para vocês, que a gente vai chegar aonde a gente quer. E para trabalhar com bolos de festa, a gente vai falar aqui algumas coisas importantes que para quem está começando, isso é importante. E até mesmo para quem já está trabalhando, mas ainda não tem essa rotina, não tem essa organização, não tem esse método, né, de planejamento aí, de organização, tá aí no meio de uma bagunça às vezes, né? E quer melhorar esse lado aí. Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada coisa aí, né, que você precisa. A gente vai falar 5 pontos aqui bem importantes que a gente precisa ter aí no nosso negócio, porque aqui o que eu falo, né, que a gente trabalha da nossa casa, né? Então o nosso trabalho, nós confeiteiras, o nosso maior objetivo é trabalhar de casa, né? A gente não quer sair para trabalhar, a gente quer ter uma renda dentro da nossa casa, né? Trabalhando perto da nossa família, dos nossos filhos, poder cuidar da casa, poder fazer as nossas coisas, ter essa flexibilidade de horário, né? Que isso eu acho que é uma das maiores vantagens de você trabalhar com a confeitaria e trabalhar para você, né? Então, ter essa flexibilidade de horário, não ter que ficar dando satisfação aí para chefe, eu acho que isso, para mim, pelo menos, né? É o que mais me agrada, assim, nisso. E eu acredito que muita gente também tem essa vontade, né? Então a gente vai começar a falar aqui sobre o primeiro ponto, né, que a gente precisa para começar a trabalhar com bolos de festas. Legal. Ana Maria, estou nessa com certeza. O Samuel Jesus, não é o Samuel, é a mãe dele que está assistindo aqui. Ah, É a Miriam. legal, É que Miriam. ela deve estar usando a conta dele no Isso. YouTube. A Ana Karine diz que é novata, não sabe fazer bolo. E então você tá no lugar certo, viu? Cola na gente aqui que você vai aprender, tá? Então é para quem tá começando do zero, para quem já faz aí também, é para todo mundo, né? Então, gente, a primeira coisa, né, que a gente precisa ter quando a gente vai começar a fazer e vender bolos é o quê? Planejar a nossa rotina. Isso é uma coisa, gente, muito importante. Sabe por quê? Principalmente, né, a gente que trabalha em casa e principalmente também, às vezes, quem trabalha em casa somente ou aquela pessoa que faz como renda extra, que concilia ali dois trabalhos, né? Então, o que acontece? A gente acaba muitas vezes misturando muito a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional.
Então a gente precisa separar as coisas. A gente não pode misturar o nosso trabalho com com a nossa casa, com as coisas da nossa casa. E quando a gente planeja a nossa rotina, fica tudo muito mais simples, muito mais fácil, né? E a gente consegue até impor isso para nossa família. Então, por exemplo, né? A gente precisa organizar um horário de trabalho para aquilo que a gente quer fazer, né? Então, por exemplo, eu trabalho, eu tenho a minha casa para cuidar, só que eu vou dentro, eu não vou misturar as coisas. Ah, tô fazendo aqui, daqui a pouco eu vou largar aqui, vou cuidar da casa, não. A gente, mesmo que a gente trabalhe em casa, a gente tem que estipular um horário de trabalho, um horário fixo para a gente trabalhar. Né? Então, por exemplo, assim, meus filhos foram para a escola, nesse horário eu tô livre, né? Então já cuidei da minha casa e nesse horário das 2 às 5 eu vou cuidar, eu vou trabalhar para mim, né? Então, quando a gente estipula um horário de trabalho, a gente consegue se organizar melhor dentro desse horário. E aí a gente tem tempo, né, para as coisas. A gente consegue ter tempo para a nossa casa, para nossa família, para outras coisas que a gente quer fazer, né, para ir fazer uma unha, para tudo que a gente quer. A gente consegue organizar o nosso tempo. Então, por isso que é importante a gente planejar a nossa rotina, planejar o nosso horário de trabalho. Porque senão, gente, acaba virando uma confusão, tá? E o que acaba acontecendo? Pior, as pessoas que convivem com a gente dentro de casa acabam não respeitando a gente enquanto profissional. E nem as pessoas que veem a gente, né, o cliente, enxerga a gente como profissional se a gente não mostra isso, se a gente não mostra que a gente tem um planejamento, que a gente tem um horário de trabalho, né? Então, porque tem aquela coisa assim, tá em casa, tá trabalhando em casa, não faz nada, né? Faz só um bolinho. Existe esse preconceito, né? Então a gente tem que se planejar nossa rotina, ter um horário de trabalho para a gente também, né, se organizar e para as pessoas que estão ao nosso redor também perceber que a gente trabalha profissionalmente. Então, o teu marido te respeitar, os teus filhos te respeitar, né? Você vai impor, olha, nesse horário eu faço as minhas coisas de confeitaria, né? Por exemplo. Então, planejar a nossa rotina é de extrema importância, né? Então, principalmente, né, quem trabalha em outro lugar. Então, por exemplo, eu trabalho CLT lá, ainda em outro lugar. Então, no outro horário, eu vou trabalhar para minha confeitaria, que é o que eu estou começando, então eu preciso ter esse tempo. Né? Então, quando a gente estipula isso, a gente consegue dar um passo a mais, a gente consegue sair do lugar, né? Porque a gente é aquela coisa que eu falei, de ter disciplina. Então, isso faz parte da nossa disciplina. Né? Organizar um horário de trabalho. Então, quando você coloca isso, nesse horário eu vou fazer. Né? Então, se você trabalha em outro lugar e acha, não tenho tempo, tô naquela correria, eu garanto que se você colocar aí no papel, organizar a tua agenda, organizar o teu horário, você vai conseguir planejar a tua rotina e estipular um horário de trabalho, certo? Então tem aquela coisa, né, de que confeiteira tem que trabalhar de domingo a domingo, sem descanso, sem hora para nada, que cliente bate na porta, a gente tem que atender a qualquer momento, só porque a gente está em casa. E não é bem assim que funciona. Né? Por isso que eu falo de você planejar o seu horário, tanto para você quanto para o cliente também. Você tem que ter lá o seu horário de atendimento ao cliente, você tem que ter isso. Porque senão, gente, o que vai acontecer? Vocês vão trabalhar feito louca de domingo a domingo, não vão ter descanso, não vão ter lazer, não vão ter nada. Também não adianta, né? A gente tem que ter aí um horário, tá? Um horário de trabalho. Isso é muito importante, porque a gente precisa ter a nossa vida pessoal também, né? E não pode misturar as coisas, né? Porque senão aí ninguém respeita nada e vira aquela bagunça. Imagina, Neide disse boa tarde, estou começando também. Ah, boa tarde, aqui a esposa de José, tem gente usando outro celular com outro nome, daí aparece outro nome. Amélia, aqui sou Amélia, estou atenta. Legal. Betânia está dando boa tarde aqui também. Então, isso é importante, tá? Que mais, gente? O segundo ponto que a gente precisa aí se planejar é planejar o nosso espaço. Então, primeiro a gente planeja lá a nossa rotina, né? Depois a gente planeja o nosso espaço. O que acontece, né? Tem muita gente aí que pensa que precisa, para começar, ter uma cozinha enorme, uma cozinha toda equipada, uma cozinha industrial, com um monte de coisa. E não é assim, tá? Não precisa disso para começar. Você começa dentro da tua cozinha, no pequeno espaço que você tem.
O importante é você ter organização, tá? Porque o que que acontece? Uma pessoa que é desorganizada, ela não vai conseguir se organizar em espaço nenhum. Pode ser o maior espaço que ela tem aí na casa, no lugar que ela quiser. Sabe por quê? Porque, e ainda é pior, né? Às vezes, quanto maior o espaço, mais bagunça fica. Então, no começo, quando a gente começa, a gente se organiza com aquilo que a gente tem. Eu tenho uma bancadinha, uma mesa de apoio, é aquilo ali que eu vou usar. Adapta alguma coisa ali e começa assim. Então, a gente começa pequeno e depois, futuramente, quando você já estiver ganhando dinheiro lá com a confeitaria, você começa aí equipando, aí de repente montando um outro lugar, enfim. Mas a gente quando começa dentro da nossa casa, no nosso espaço que a gente tem. Porque pensa comigo, se a gente for esperar ter o maior espaço do mundo, ter tudo perfeito, a gente não vai começar nunca, né? E é assim, a gente não começa nunca. E aqui, ó, os boletos estão chegando, né? Pra gente pagar a conta. Então a gente tem que correr e começar com aquilo que a gente tem. Não adianta, né? A gente querer tudo perfeito para começar. Ó, Hum. a Roselita Godinho aqui, ela falou uma coisa que até lembrei da nossa aluna lá que também faz isso, que usou os recheios, né, para fazer. Uhum. Faço ovo de Páscoa e panetones. Estou querendo aprender a confeitar bolos. Ah, que legal. Vai aprender, com certeza. Até tem a Elizabeth, eu acho, né, É, que usou os recheios dos bolos nos ovos de nos Páscoa. ovos de Páscoa e faz sucesso. Então, gente, organizar, planejar o espaço, né? Então, se você tem lá uma bancada, uma geladeira na tua cozinha, um forno, né? Já tá bom para começar, né? Você não precisa ir ter forno industrial, porque o que que acontece? Quando a gente começa de pequeno, a gente já não vai ter aí 20 encomendas na semana de bolo para você, na primeira semana que você começou, já vai. Não, a gente é um a um, né? A gente vai vindo uma, daqui a pouco vai chegando outra, e aí no campo de batalha é que você vai organizando melhor as suas coisas, o seu espaço. Então, por exemplo, assim, ó, o que eu falo, né? Deixa um espacinho no teu armário, por exemplo, uma prateleira lá, para você guardar só as suas coisas de ingrediente, né? De confeitaria. Deixa uma prateleira na sua geladeira para você colocar o seu bolo, uma prateleira no congelador para você colocar aí alguma coisa que você queira congelar. Então, né? E separe, só separe, mas assim, não precisa ter uns coisas só de confeitaria da cozinha inteira ser. Não, você pode começar na tua casa e separar as coisas, né? Então a gente começa assim, a gente já não sai com um monte de coisa. Então tem gente no começo e é normal que a gente não vai ter dinheiro muitas vezes para investir uma geladeira só para os bolos, né? A gente não vai ter esse dinheiro muitas vezes. Então a gente tem que adaptar, começar com aquilo que a gente tem, tá? Mas a gente não pode fazer isso, né? Que isso seja um impedimento para você começar. Porque senão a gente nunca começa, né? Porque você vai vir da onde? Você vai começar, você vai esperar equipar a tua cozinha, equipar o teu espaço, né? Para você começar. E muitas vezes não dá, a gente não vai mudar de casa, porque né, é inviável muitas vezes, né? Não é todo mundo que tem essa condição. Então a gente tem que adaptar no nosso espaço que tem e se organizar naquele espaço. Né? Então, separar as coisas aí. E quando você planeja a sua rotina, planeja o seu espaço, as coisas começam a fluir, né? Começa a ficar aí tudo bem organizado. Né? Então, isso é bem importante. O terceiro ponto é o quê? É você planejar o prazo de encomendas. Aqui, gente, isso tudo aqui são coisas, né, que a gente vai se posicionando. A gente já vai começando a se posicionar de uma forma em que as pessoas que estão ao nosso redor vão começar a enxergar a gente como uma profissional de verdade. Então começa nessas pequenas coisas, começa na organização do nosso horário, no nosso espaço e aqui, né, planejar o prazo de encomenda. Por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que erra nessas coisas, né? Que acha que o cliente ligou para você hoje de manhã para um bolo para hoje à noite, você tem que estar disposta e atender esse bolo. E não é bem assim, porque se você está planejada e organizada para isso, né? Se você fez o seu planejamento para isso, para os seus bolos, tudo bem, você de repente ter ali já organizado na tua produção e conseguir atender esse tipo de coisa que às vezes aparece pra gente.
Mas normalmente não é assim, né? Então a gente muitas vezes que acontece de confeiteira entregar, fazer esse tipo de coisa, né? Cliente liga de manhã para pedir pro outro, até pro outro dia, a confeiteira acaba aí muitas vezes se atrapalhando, porque não sabe dizer não, e aí acaba acontecendo coisas bem ruins, né? Acidente com o bolo, que é o pior, né? Enfim, várias coisas erradas. Então, quando a gente planeja o nosso prazo de encomendas, facilita muito a nossa produção, né? A gente consegue entregar um bolo mais seguro, a gente consegue mostrar para o cliente que a gente é profissional, que a gente não está disponível a todo momento, né? Então isso é muito importante, a gente ter um prazo aí de encomenda para você poder se organizar, se planejar, né? Então precisa ter esse prazo. Você que vai estipular o prazo de acordo aí com a sua produção, de acordo com o tempo de preparo aí dos bolos que você faz, né? E isso é importante, né? Para preservar aí o teu profissionalismo e também preservar aí algumas coisas que podem acontecer com o bolo, né? Alguma dúvida? A, a Rosângela aqui, alguns comentários aqui. A Rosângela disse que ela fazia bolos quando eram tortas, né? Aquelas simples para os filhos pequenos, e agora ela Aham. quer, como tá tão cara as tortas, ela quer aprender a fazer agora É essas isso. novas. E a Almeire também agora acabou de chegar. Cheguei agora, estava Seja ansiosa. bem-vinda. A Almeire estava ontem aí já. Legal. O Samuel perguntou aqui como é que eu É a faço. Miriam, né? Ah, O Samuel é a. é, a Miriam. A Miriam Não perguntou esqueci, viu? como é que eu faço para atrair o meu primeiro pedido. Mas assim, o primeiro pedido geralmente é muito fácil atrair o primeiro pedido, tá? É na divulgação, é no boca a boca, é um vizinho, é uma pessoa amiga. Geralmente é assim, Os primeiros né? estão para Os os primeiros próximos, né? são mais para os mais próximos. Depois a gente vai expandindo para outras pessoas, né? Então existem várias técnicas para a gente fazer, para a gente poder expandir aí a nossa clientela, né? Porque só esperar também o boca a boca funciona muito bem também, mas a gente tem que ter aí outras alternativas para que outras pessoas também comecem a chegar pra gente. Mas normalmente a primeira venda é muito fácil, né? É muito simples. Só você abrir a boca aí para a vizinha que está fazendo, né? Para alguém conhecido, mandar num grupo, que a pessoa vendo o teu trabalho, né? Ela vai olhar o teu trabalho, sempre vai ter uma pessoa que vai precisar. Então, a primeira venda é sempre a mais fácil, né? Muitas vezes. É só ter coragem, fazer um bom trabalho e ter coragem aí de divulgar que vem rapidinho. Ó, a Thaisa disse que faz pão caseiro, e o sonho dela é fazer bolo confeitado. Tenho muita vontade de aprender. Com certeza vai aprender, gente. Vocês vão aprender a fazer bolos lindos, que é o meu objetivo aqui, né? Ensinar vocês a fazerem e venderem os bolos estruturados e decorados, tá? Esse é o meu objetivo aqui. Vai ter muita coisa, gente. Eu não vou ficar falando aqui não, porque senão eu vou estragar lá a Vai dar surpresa. spoiler na surpresa. Então, gente, planejar o prazo de encomenda é muito importante, né? Não, você não tem que estar sempre disponível. A gente tem que saber dizer não para o nosso cliente e explicar o motivo desse não, né? Então, por que que você não pode aceitar aquela encomenda do cliente? Você tem que saber explicar isso para ele. Por quê? Porque quando a gente explica, né, e sabe dizer não, a gente gera o quê? Autoridade para o cliente, profissionalismo e pode saber que na próxima oportunidade ele vai voltar a encomendar bolo seu, né? Porque tem muita confeiteira que quer ali ganhar dinheiro a qualquer custo, né? Não quer deixar nenhuma encomenda passar e acaba muitas vezes perdendo o cliente, porque não sabe o que está fazendo, né? Se atropela aí nas coisas, nas encomendas, enfim, e vira aquela bagunça. Não está planejada para essas encomendas de última hora. Então, isso é muito ruim para o nosso negócio, Pode né? dar um acidente grave com o bolo É. rachado, né? Falta de estrutura, preparação. Então, isso é extremamente importante, né? A gente precisa se organizar, preparar os passos dentro da nossa cozinha, como que a gente vai organizar a produção dos nossos bolos, né? Então, isso tem que estar muito bem fixado aí na cabeça de vocês, tá? A Adriele está falando, eu e meu esposo estamos desempregados e eu tô com medo de começar. Vai com medo mesmo, tá? Eu também tinha muito medo de começar. Eu tenho alunos também que tinha medo de começar, mas vai com medo mesmo. Tem que dar esse próximo passo, né? Sabe, E o é medo justamente por isso que ela que ela precisa dar o precisa, próximo porque passo, você né? está desempregada, né? E os boletos vêm. Então precisa dar um passo a mais aí. Porque o medo, gente, o medo é uma. Como é que eu vou explicar isso?
Quando a gente atravessa o medo, é que as coisas boas acontecem na nossa vida. Então, quando a gente enfrenta o medo, é que as coisas acontecem. O medo não é a falta de coragem. Medo a gente vai estar sempre, mas a gente tem que ter a coragem acima dos nossos medos, né? E enfrentar aí as coisas. Então, o medo muitas vezes é porque a gente não conhece as coisas. Então, o medo está muito ligado à falta de conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente vai, por exemplo, assim, eu vou numa. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Eu vou viajar para uma outra cidade, tá? Só que o que que acontece? Eu não tenho um GPS. Eu, gente, sou péssima para localização, tá? Sou péssima. Então, quando eu tenho que ir para algum lugar que eu não conheço, eu fico com medo. Medo de me perder, medo de eu não achar o lugar, medo de chegar atrasada. Começa a me dar um monte de medos. Só que o que que acontece? Eu tenho que ir de qualquer jeito, né? Com medo mesmo. Eu tenho que ir lá para aquele lugar. Só que quando eu tenho um GPS, muitas vezes, eu sei que eu vou chegar, né? Naquele lugar. Então, a gente vai com medo mesmo, mas quando a gente tem alguma coisa para nos guiar, o medo diminui. Então, quando eu vou, por exemplo, numa outra cidade que eu já fui uma vez, eu já conheço aquele lugar, então o meu medo diminui. Agora, quando eu vou num lugar onde eu não conheço, né, eu fico com medo, né? E depois, aos poucos, a gente vai vendo que tudo que aquele medo que a gente sentia era, Falta de era conhecimento. falta de conhecimento, né? Então, o medo está aliado à falta de conhecimento. A partir do momento que você tem o conhecimento, o teu medo vai diminuindo, né? Mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que dar um passo a mais aí, enfrentar e seguir, né? A gente tem que ir com medo mesmo, né? A gente tem que enfrentar, não adianta, tá? A Almeire falou que lá na, eu acho que na região dela, aqui quase ninguém faz bolo de aniversário. Eu quero muito fazer um bolo de aniversário Olha que legal, para uma minha mãe de 50 oportunidade. anos. Uhum. Ó, uma oportunidade para fazer para tua mãe e E uma para oportunidade vender, principalmente para para vender. vender. Você vai ser única ainda, vai fazer bolos lindos, né? A, Ah, a Núbia está perguntando qual que é o prazo para entregar um pedido. então, depende, né? Mas eu gosto sempre aí, depende do tipo de bolo que você vai fazer, né? Eu não gosto de falar assim um prazo, mas a gente tem que ter aí tempos de descanso dos preparos, né? Então a gente tem que respeitar alguns tempos aí. Então, assim, eu não gosto de aceitar encomendas com menos aí de 3 dias de antecedência, pelo menos. Porque a gente precisa aí de todos esses preparos aí do que a gente coloca dentro do bolo. Né? Então, pelo menos 3 dias de antecedência a gente tem que ter aqui no prazo de encomenda, que é assim, o mínimo. O mínimo. Tá? Mas vai depender também aí de vários outros fatores, certo? Ó, a Tibi está dando boa tarde aqui, chegando. A Tibi é a venezuelana. Ah, legal. Então vamos lá, gente, para o nosso quarto ponto. É se planejar o que você vai oferecer. O que oferecer. Ó, a Clarice está falando que ela faz bolos e todos falam muito bem, porém sou insegura e fico com medo. Então, gente, mas o medo é o que eu falei, é porque vocês estão ainda sem o conhecimento correto das coisas, né? Então, quando a gente tem conhecimento, e, gente, o medo sempre vai acompanhar a gente em todas as coisas que a gente faz na nossa vida, mas a gente tem que saber enfrentar e ir com medo mesmo, né? É, mas ele diminui, né? Como tu Com falou, né? certeza, a Porque cada encomenda que você vai recebendo, você vai ficando mais segura daquilo que você faz. Porque você vai começar a receber os elogios, você vai ver que os clientes vão gostar. Então, aí você começa a ficar mais segura daquilo, e né? Você se, vai ver que o teu bolo vai chegar inteiro, né? e, Então, a gente vai ficando mais segura. e se ela tiver o conhecimento, ela perde muito medo. Porque vai ter o medinho lá, será que vão gostar ou não? Sim, Aquele é normal, né? Mas ela vai perder o medo da segurança ali. é Ela tem certeza que vai entregar um bolo seguro, um bolo com a medida certa, com o isso. sabor E certo. quando a gente. Esqueci o que eu ia falar, depois eu lembro. Então, se planejar o que oferecer, né? Isso é importante. Por que eu falo isso, né, gente? Porque tem gente que quer aí abraçar o mundo, trabalhar com tudo que é coisa, com todos os tamanhos de bolo,
né? E quando a gente está começando, a gente não precisa disso. A gente não tem que agradar todo mundo, a gente não tem que oferecer um monte de produto para agradar todos os gostos, né? Então, por exemplo, eu trabalho com 3 tamanhos de bolo, 4 tamanhos de bolo, é o suficiente para começar. Eu trabalho com 4 combinações de recheio, já é o suficiente para começar, né? Então, não adianta a gente colocar lá no nosso cardápio 10 tamanhos de bolo, colocar no nosso cardápio 15 combinações de recheio, porque se o cliente não gostar desse recheio, ele vai gostar daquele. Se o cliente não. Não, isso acaba atrapalhando muito a nossa produção. E cliente confuso não compra, tá? Então, por isso que eu falo de ter um cardápio enxuto, né? De você conseguir ainda mais quem está começando tem um pequeno espaço, né? Trabalha ali num período curto de horário, vamos supor, né? Às vezes você não tem o dia inteiro disponível. Então, você tem que trabalhar com poucas coisas. Então, aceita lá 3 tamanhos de bolo, né? Faz lá 4 combinações de recheio, monta um cardápiozinho bonitinho, enxuto, com tudo que precisa ter no cardápio, né? Porque daí você vai facilitar a sua vida e vai facilitar a vida do cliente na hora dele escolher. Né? Então ele vai lá bater o olho no teu cardápio, ver aquele cardápio bonito, organizado, ele vai pedir, fora que você vai estar levando aí muito mais autoridade para o seu cliente. Né? Então não fica preocupada com essas coisas, né? Eu tenho que oferecer tudo para o meu cliente. Não, a gente oferece é, poucas coisas no começo e depois, conforme a sua necessidade, a sua demanda, você vai poder expandir as coisas, né? E ainda mais assim, né? Se a gente trabalha sozinha em casa e a gente não tem ajudante, a gente tem que ter um cardápio enxuto mesmo, né? A gente tem que trabalhar aí de forma prática e organizada. Então, a gente precisa aqui se planejar, né, com aquilo que vai oferecer. Então, trabalhe, por exemplo, de formas inteligentes. Então, por exemplo, assim, eu quero ter um outro produto no meu trabalho, no meu cardápio. Então, por exemplo, assim, eu trabalho com bolos, né? Só que eu quero vender um produto individual, por exemplo, para estar toda hora entrando dinheiro. O que eu posso fazer? Desse bolo que eu tenho no meu cardápio, então eu tenho o bolo lá, 4 leites com geleia de frutas vermelhas no meu cardápio. E aí, com aquela massa que eu uso. Aí eu vou pegar e vou fazer dessa massa, desse recheio, eu posso oferecer outro produto, como por exemplo, um mini bolo, bolo em fatia, né? Enfim, bolo no pote. Né? Então, daquele produto que eu tenho grande, eu posso oferecer um produto pequeno. E eu não vou ter que preparar outro tipo de coisa. Não, daquele produto que eu tenho ali, aqueles preparos que eu já tenho para o meu bolo, eu posso fazer outros produtos que além de facilitar a minha vida, né, porque já vai estar pronto, o cliente você vai ter um produto aí para estar vendendo aí toda hora, né, para o cliente estar presenteando, para o cliente estar comendo, você levando no trabalho aí de, sei lá, em algum estabelecimento, né? Então isso é muito legal, né? Mas a gente tem que saber organizar isso, né? E não querer aí abraçar o mundo, E certo? sem contar que a grande vantagem de fazer esses produtos de venda todo dia é que a pessoa vai conhecer o sabor do recheio, se ela usar o mesmo Isso. sabor do recheio, né? Se Com ela usar a mesma certeza. massa, né? Porque o que acontece, né? A pessoa que compra um produto seu com o mesmo recheio do seu bolo, com a mesma massa que você usa no seu bolo, ali ela já vai estar provando o seu bolo, né? E aí ela vai, numa ocasião que ela tiver para encomendar um bolo de festa, ela já vai lembrar de você, né? Então a gente tem que ter essas estratégias aí também, né? Para não. Agora, tem gente que quer só trabalhar com um bolo de festa e só isso que quer fazer. E e é isso, né? Faz e pronto. E quando a gente faz o trabalho de divulgação, o trabalho, as técnicas de venda, com certeza você vai ter sempre encomenda, né? Então, porque bolo hoje em dia pode ser a crise que for, né, gente? Bolo ninguém deixa de comprar, né? Pode ser a crise que for, mas um bolinho sempre vai ter, né? Um bolinho de aniversário com o filho, mesmo que não seja uma festa grande que a pessoa não está fazendo, mas o bolo sempre vai ter, né? Então, por mais que tenha crise, por mais que tenha, as pessoas estão sem dinheiro, mas elas dão um jeito e vão comprar o bolo de aniversário, né? Isso é fato. Então, se você faz as estratégias corretas, você sempre vai ter a encomenda. Né? Mas quando a gente trabalha aí sozinha, a gente tem que saber aí
se organizar dessa forma, se a gente quiser trabalhar com outros produtos também, né? Então, com organização e planejamento, a gente consegue tudo. A gente consegue se organizar tudo, em tudo, né? Tudo bem aí? Tudo certo. A Josivânia Silva está falando aqui, estou muito feliz por tanto conhecimento sendo passado. Ai, que Próximo lado bom, por gente, tudo. que vocês Grata estão por tudo, gostando. Deus abençoe sempre você. Amém. Que bom que vocês estão gostando, gente. Olha que a gente planeja isso tudo aqui com muito carinho, O né? Antônio também aqui está falando, boa tarde, Ah, estou gostando muito da sua paciência em explicar. Parabéns, Deus abençoe. ai, que bom, gente. O Antônio Legal, é do Rio Pardo, São Paulo, e a Josivânia é do Poção de Pedras, acho que é Maranhão. Acho que é. legal. Então, o nosso último ponto aqui é você traçar metas, né? Vou colocar aqui. Traçar metas, ter clareza onde que você quer chegar, né? Por que que isso é importante, a gente traçar uma meta e ter essa clareza de onde a gente quer chegar? Porque quem quer atirar para tudo que é lado, né, não vai para lugar nenhum. Então a gente tem que ter clareza. O que que a gente quer, aonde que a gente quer chegar, né? Aquela coisa, quando a gente não tem um caminho, quando a gente não sabe para onde que a gente quer ir, qualquer caminho serve, né? Então não dá. A gente tem que traçar uma meta, planejar aquilo que a gente quer para nossa vida, para o nosso negócio, né? Então, por exemplo, eu esqueci o nome dela, que estava com medo de começar, né? Planeja uma meta para sua vida e mentaliza aquela meta. Coloca no papel, escreve qual é o próximo passo que você vai fazer, né? Para você aí conseguir sair dessa situação, né? Então, por exemplo, do desemprego. E a gente precisa dar um passo, porque os boletos começam a chegar, né? A situação às vezes não é tão boa. Então, quando a gente toma uma atitude, as coisas começam a acontecer. Sempre com foco e meta. Não adianta a gente querer olhar para tudo que é lado, né? Porque quando a gente está muito perdida, olha para tudo que é lado, as coisas não acontecem. Então a gente tem que ter uma meta. Então, eu quero ganhar tanto por mês trabalhando com bolos. Eu quero fazer o melhor bolo da minha vida. Eu quero, enfim, né? Então a gente traça lá uma meta e vai em busca dela com disciplina todos os dias, né? E como que você vai se superar? Eu acho que isso é o mais importante. Como que você vai se superar todos os dias, né? Para você alcançar aquela meta, porque é uma superação constante, é uma evolução que a gente vai fazendo aí para nossa vida. Todos os dias a gente tem que se superar. Tem uma dica Então, para o pessoal que a gente sempre faz aqui, é aham, escrever a meta no papel e ler todo dia, né? isso Lê aí. antes de dormir todo dia, vai ali ler E lê, e e, mentaliza e vai e pensa e, assim, qual e, é o próximo passo que eu vou é, dar para atingir aquela meta, e vai, corre né? e busca ela, busca a meta, vai correndo atrás. Se ler todo dia, vai lembrar. Vai lembrar da meta. Então escreve aí no cartaz, cola na geladeira, qual é a meta que você quer e qual é o próximo passo que você vai fazer para conseguir alcançar essa meta. Né? Então isso é muito importante, porque senão, gente, a gente fica perdido mesmo, não sabe para que caminho que vai, né? Então isso precisa estar sempre aí direcionando a gente, direcionando a nossa vida, né? Para as coisas realmente acontecerem para a gente, né? E sempre buscando conhecimento daquilo que funciona, buscando conhecimento daquilo que vai realmente fazer você sair, chegar onde você quer, né? Porque sem conhecimento a gente tem que estar em constante busca de evoluir com conhecimento, né? Pra gente aí não fazer coisas erradas, começar errado, né? Então é isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Um monte de dicas aqui, ó, para vocês não começarem de forma errada, né? Porque quando a gente começa de forma errada, a gente acaba desistindo, acha que não tem dom, enfim, né? Um monte de obstáculos que a gente acaba colocando pra gente mesmo, né? Alguma dúvida mais, gente? A TB Safe está falando, eu não sei confeitar. Eu também não sabia. É verdade. Mas confeitar é treino, tá? É treino. Você tem que treinar. Porque quanto mais você faz, mais você fica boa. É que nem aprender a dirigir, né? Que nem andar de bicicleta. No começo ali é difícil, você vai pegando equilíbrio, né? Aquela coisa. E aí, conforme quanto mais você pratica, mais você vai ficando boa. Vai ficando Vai automático. ficando automático. A Ritinha tá falando aqui, estou amando. Legal. Então, gente, era isso a nossa aula de hoje, foi isso A mesmo. Penélope entrando agora, dando boa Ah, tarde. nossa aluna.
Boa tarde. A Roselita Godin, sou de Vitória da Conquista, estou amando. Legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero saber quem está comprometida aqui comigo. Não quero deixar. Olha, eu já sei muita gente que tá aí, eu já tô de olho, hein? Que eu gravo os nomes aí, hein? Nada vai impedir vocês de começarem a correr atrás do sonho de vocês, tá? Então, gente, compartilhem essa live, deixa o like aqui pra gente. Então, gente, muito obrigada. Beijão!